Tudo bem, Tipó? Boa tarde, professor. Como é que você está? Boa tarde a todos os telespectadores da TV Prevê. Estou muito bem, graças a Deus, e feliz por poder voltar aqui e contribuir com informação e prestação de serviço. Bom, hoje é uma entrevista especial, porque está aí o fator previdenciário. Está vetado, está criado novas normas, então o professor Tipó tem mais tempo até do que das outras entrevistas, viu, Tipó? Para explicar para o nosso telespectador. Caiu o fator presidenciário? Não caiu o fator presidenciário? Quais são as novas regras? E aí nós vamos explorar as perguntas do telespectador. Isso está dando problema com a maior parte da população brasileira. O ar-condicionado, bagulho. Para lembrar, gerador do ar. Realmente, eu queria tocar num assunto inicial. E você me dá um minutinho só? Claro. Porque depois eu vou te liberar bastante tempo, então Com eu vou certeza. falar disso. Outro dia teve aqui a secretária do Meio Ambiente, a Lázara Gazeta, e um telespectador reclamou do compressor da UPA da Bela Vista. Ninguém consegue dormir em volta. E agora, ela se empenhou, não, pode deixar, eu vou ver, vou lá e tal. E lamentavelmente, parece-me que ela não viu nada. E agora os telespectadores daquela região, amanhã eu devo mandar fazer uma matéria lá. Eles mandaram um vídeo, você vai ver que absurdo, ninguém dorme na região. É um barulho anormal. Paulinho, se você pudesse colocar o vídeo que os telespectadores mandaram. Olha que absurdo. É muito inteiro aí. Um compressor lá da UPA da Bela Vista. Lá tem que ter compressor, mas está totalmente desregulado. Um verdadeiro absurdo. Olha aí, então, ou a secretária do Meio Ambiente, se quiser fazer algum contato no final da entrevista do Dr. Tipó, eu volto a falar. Ou alguém lá da UPA da Bela Vista que quiser realmente explicar o que é esse absurdo de barulho a noite inteira. A noite inteira. Meu querido Tipó, a palavra é sua e a pergunta é: caiu o fator presidenciário? O que a presidente fez e quais são as coisas que os deputados ainda vão ter que votar? Pois bem, professor, esse assunto deu muito o que falar desde março de 2015 agora, quando a medida provisória 664 entrou em vigor. Essa medida provisória ela veio alterar as regras da concessão do auxílio-doença e da pensão por morte. Acontece que na tramitação lá na Câmara dos Deputados, o deputado Arnaldo Faria de Sá colocou uma emenda, incluiu uma emenda nessa medida provisória, onde ele criou o fator 85-95. O que é isso? É quando a soma do tempo de contribuição mais a idade da mulher atingir 85, não vai aplicar o fator previdenciário na hora da sua aposentadoria. Ela vai ter uma renda mais alta. Quando a soma da idade mais o tempo de contribuição do homem atingir 95, ou seja, imagine um homem com 60 anos de idade, 35 de contribuição, 95, não vai aplicar o fator previdenciário. E aí a medida provisória foi aprovada pela Câmara dos Deputados com esta emenda do fator 85-95, o Senado sacramentou a votação e foi para a presidente Dilma. A presidente sancionou a medida provisória com relação às alterações no auxílio-doença, na pensão por morte, mas ela vetou esse fator 85-95. Acontece, professor, que ela estava sendo e continua sendo muito pressionada pelos deputados, pelas centrais sindicais, porque isso é um avanço, né?
a criação desse fator 85-95 é um avanço. Então, o que a Dilma fez? Imediatamente, ela mandou uma nova medida provisória para o Congresso, que está em vigor, onde ela cria o fator 85-95, mas com uma progressividade. Como que vai ser isso? 2015 e 2016, o fator vai ser 85 para a mulher, 95 para o homem. Atingindo esta soma, não aplica o fator. Acontece que em janeiro de 2017, já aumenta um ponto. Aí já precisa a mulher de 86, né, os pontos, vamos falar assim, 86 pontos, e o homem 96. Em janeiro de 2019, aumenta mais um. A mulher 87. Vai aumentar um ponto por ano. Não, agora, o ano que vem permanece 85-95. Tá. Janeiro de 2017 Já aumenta aumenta um ponto. Aí em janeiro de 2019, Claro. depois de 2 anos, aumenta um ponto. Dali para frente, vai aumentar. 2020, o fator é 88-98, 2021, 89 para a mulher, 99 para o homem, até chegar a 2022, que ficaria... Os pontos da mulher, para não aplicar o fator, seria 90 e do homem seria 100. E dali para frente vai ser 90 e 100. Isso, professor, causou uma indignação nos deputados, nos senadores, nas centrais sindicais. Porque todo mundo hoje quer que seja o fator 85-95 de hoje para frente e não se mexer mais nisso. Né? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Hoje eu conversei com uma pessoa, uma senhora que me procurou, e eu fiz para ela uma simulação. Essa mulher hoje, eu até brinquei com o professor, na próxima vez, se o senhor permitir, a gente coloca uma lousa aqui e mostra com mais clareza para o telespectador. Mas imagine uma mulher hoje, que é uma que conversou comigo. Ela tem 47 de idade e 30 de contribuição. A soma dos pontos dela hoje dá 77. Para ela atingir 85 e não aplicar o fator, ela precisaria ir até o ano de 2019. Em 2019, ela teria 51 de idade, 34 de contribuição. Então, em 2019, daqui 4 anos, não aplicaria o fator previdenciário. Acontece que com essa progressividade que a Dilma colocou na medida provisória, ela vai ter que ir até 2021, 2 anos a mais, onde ela terá 53 de idade, 36 de contribuição, para ela atingir os pontos que vai ser 89. Porque lá em 2021 a mulher precisa de 89 pontos. Então, é um exemplo assim bem claro. Uma mulher hoje que tem 47 de idade, 30 de contribuição, se ela quiser se aposentar hoje, professor, ela pode. Mas ela vai ter a perda porque vai aplicar o fator previdenciário. Se ela não quiser que aplique, ela vai ter que esperar mais 6 anos, ou seja, lá em 2021, ela vai poder se aposentar sem o fator. Aí é uma questão da pessoa querer esperar ou não querer esperar. A dúvida maior, professor, que as pessoas perguntam, eu espero ou não espero? Cada caso, professor Duda, é um caso. Então, eu oriento os telespectadores que procurem um advogado. O Bauru tem muitos profissionais competentíssimos. Procurem um advogado da sua confiança, peça para ele fazer uma simulação. Às vezes compensa esperar, às vezes não compensa esperar. Porque, por exemplo, essa senhora, ela vai precisar de mais 6 anos para não aplicar o fator. O senhor imagine o que ela vai deixar de receber nesses 6 anos. Né? Tem toda uma conta que precisa ser feita. Fator previdenciário, professor, o assunto está encerrado? Não, porque é uma medida provisória, ela tem 120 dias de validade. Os deputados podem mexerem para melhor ou deixar como está. Vamos ter que esperar a votação final do fator previdenciário, desta medida, para poder dar uma resposta final a todos os telespectadores. Nesse momento, a minha orientação, aguardem mais um pouco. Já tem um monte de pergunta aqui já. Mas, né, tipo, o mundo inteiro, com o aumento da expectativa de vida, o mundo inteiro está mexendo em termos de aposentadoria. A Grécia já tinha mexido, ontem mexeu outra vez, entendeu, né? A França já mexeu, a Alemanha vai mexer agora. Quer dizer,
realmente... E no Brasil é difícil mexer, porque tudo tem que mexer na Constituição, né? Entendeu, tem que mexer. Né? Professor, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que tem a aposentadoria especial, onde as pessoas podem se aposentar antes. Né? A grande maioria avassaladora dos países, só existe aposentadoria por idade. E qual é a idade? Tem países que é 60, tem países que 62, é 63, 62, 63, até 65. Até 68. 68 tem países que é 68 anos. Então o Brasil, nesse ponto, é um país privilegiado, porque contempla as pessoas que começaram a trabalhar mais cedo. Privilegiado, mas a Previdência está quebrada, né, tipo? Professor, é um assunto que a Previdência fala, mas a Previdência Social ela é superavitária. O grande problema, né, é o contexto de um negócio que chama DRU, Desvinculação das Receitas da União, onde o governo pode, através de projeto de lei, né, desviar legalmente, né, transferir legalmente uma verba da Previdência para outros ministérios. Porque essa DRU que foi criada não obriga mais que tudo que se arrecada em relação à Previdência fique na Previdência. Então a Previdência ela acaba às vezes faltando dinheiro por esse motivo. Mas o que se arrecada... O duro são essas aposentadorias de algumas categorias profissionais que o cara aposenta com o total do salário. E quando quem vem da iniciativa privada, no máximo, aposenta aí com 2.000 e poucos reais por mês, né, tipo? O teto máximo na Previdência é R$ 4.600, mas ninguém se aposenta com isso. Ninguém consegue. Porque tem uma média de 94 até hoje, corrige-se pelos índices, né, de correção, e nunca, raramente eu vi alguém se aposentar pelo teto. O máximo, né, 4.000, 4.100, se a pessoa aposentar por idade, porque não tem o fator previdenciário. Agora, no serviço público, professor, já houve uma grande evolução. Hoje, os servidores que ingressam já de um tempo para cá... Já está diferente, né? Eles só se aposentam nas regras da Previdência com o teto máximo da Previdência. Mesmo juiz, promotor, tudo? Aí é uma carreira diferente, né? É uma carreira diferente. Mas vamos falar, 95% dos servidores novos hoje, eles podem se aposentar pelo valor que eles ganham, mas eles têm que contribuir do próprio bolso. Agora, é lógico, aqueles servidores mais antigos já têm um direito adquirido. Mas na iniciativa privada, a empresa recolhe pelo valor real. Vamos falar assim, os 8%, 9%, 10% do trabalhador... É do salário real. É real. E o trabalhador só no teto. Claro, e o trabalhador... É verdade, é verdade. Entendeu, né? É uma coisa assim... É 30% em cima... Se o cara ganha 20 mil, ele paga 30% em cima dos 20 mil. E o trabalhador... Ele vai pagar, por exemplo, 11% então também está pagando mais do que a lógica, a empresa, né? Exatamente. Quer dizer, é isso que realmente onerou demais as empresas no Brasil na contribuição social, né, tipo? É verdade. Está na hora de ver perguntinhas? Vamos ver? Estou à disposição. Olha lá. Quem está fazendo essa pergunta é a Nice. Ela pergunta: houve alguma alteração em relação ao auxílio-doença? A empresa tem que pagar os 30 dias antes de encaminhar para o INSS? É uma outra alteração, professor, que foi proposta pela 15, Dilma. Né? Vai custar para a empresa mais. Não, mas graças a Deus os deputados barraram isso. Barraram. Então. A medida provisória da Dilma, que teve a vigência de 1º de março até junho, ela falou em 30 dias para as empresas, mas os deputados voltaram nos 15 dias. A obrigação hoje da empresa, novamente, é os 15 dias. Tá. Qual foi a mudança? Ela perguntou se teve mudança, a telespectadora. Teve uma mudança muito grande com relação ao valor que o trabalhador vai receber quando ele ficar incapacitado. O cálculo, professor, é feito assim. É a média de 80% dos maiores salários de julho de 94 até hoje. Então é feita uma média. Imagine que essa média dê R$2.000. 2.000.
Qual seria a renda do trabalhador no auxílio-doença? 91%, que daria R$ 1.820. Acontece que hoje tem que fazer uma média das últimas 12 contribuições do trabalhador, na regra nova. E se a média das últimas 12 contribuições, professor, for menor que R$ 2.000 aqui, ele vai receber aquilo que for menor. Vamos imaginar que é um trabalhador que ele tinha uma contribuição relativamente boa, R$ 2.500, R$ 3.000, ele perdeu o emprego. E nos últimos 12 meses ele pagou sobre R$ 1.000. Então tudo que ele contribuiu até 2014, a Previdência não vai levar em consideração. É um absurdo, absurdo. É um absurdo. Então nós temos casos de pessoas que poderiam estar recebendo auxílio-doença hoje de R$ 2.000 e está recebendo 1.000. Então teve uma grande mudança. Vai ser feito 2 cálculos. O primeiro é a média de 94 até hoje, e segundo é uma média dos últimos 12 meses. O que for menor, ele vai receber. Infelizmente, foi aprovado e já virou lei. A telespectadora Helena, ela fala: boa tarde, é um prazer poder participar do programa novamente. Gostaria de saber como ficou a questão da pensão por morte com a medida provisória 664. Piorou ou melhorou? Aí eu não entendi nada. E a segunda parte é se o Dr. Tipó tem namorada. Acho ele um charme. Ele é casado, esse cara aqui, viu? Ele vai falar que só tem namorada, mas é casado. Graças a Deus eu tenho muito bem casado. Eu tenho a Elaine, uma pessoa maravilhosa, que é minha mulher. Minha amiga, inclusive. Amiga do professor, amiga da Eliane, da sua esposa. Graças a Deus que é uma bênção na minha vida. Graças a Deus. Fala aí que você é sorteiro, eu te denuncio já. Bom, o que mudou? Responde aí para a Helena. O que mudou? A carência. Não tinha carência, professor. Então agora aqui eu acho que eu vou precisar de uns 2 minutinhos. Tá. O que é carência? É o número mínimo de contribuições para que alguém tenha direito a um benefício. A pensão por morte não tinha carência. Bastava que o segurado estivesse na sua qualidade de segurado. Hoje, exige-se uma carência de 18 contribuições. Tempo de casamento ou de união estável. Antes da alteração, não existia prazo de casamento ou união estável. Hoje, existe um prazo mínimo de 2 anos de casamento ou união estável. O valor da pensão era 100% antes da alteração. A presidente tentou mexer, mas os deputados e senadores não permitiram. Continua sendo de 100%. O tempo de recebimento da pensão era vitalício. Hoje só será vitalício para viúvas ou viúvos com mais de 44 anos de idade. Caso contrário, a pensão será paga de 3 anos a 20 anos, dependendo da idade. Uma viúva que tenha menos de 21 anos, ela só vai receber a pensão por 3 anos. E assim sucessivamente. Pensão vitalícia, então, só para as viúvas ou viúvos que tenham mais de 44 anos de idade. Se uma viúva faleceu o marido dela, ela precisa 2 requisitos hoje: carência de 18 contribuições, tempo mínimo de casamento de 2 anos. Se ela não preencher um dos 2 requisitos, mesmo assim, ela vai ter direito a 4 meses de pensão. Uma grande dúvida, professor, que ainda existe: pensão para os menores. Vai ter um tempo mínimo ou um tempo máximo de recebimento? Para os menores também não houve alteração. O menor vai receber até ele completar 21 anos, que a maioridade previdenciária não é 18, é 21 anos. Então, para os menores não teve alteração. Essas foram as mudanças significativas que ocorreram na pensão por morte. A telespectadora Maria: quero saber se a medida provisória aprovada pela Dilma 8595 vai gerar alguma revisão para quem já se aposentou. Esse assunto ainda não existe, não aconteceu ainda com ninguém, mas eu penso, professor, que nós vamos partir primeiramente de um princípio que seria da desaposentação. A desaposentação
É um assunto que está lá no STF, que está empatado em 2-2, 2 ministros a favor da desaposentação, 2 ministros contrários. Como agora assumiu o ministro Luiz Fachin, no lugar do Joaquim Barbosa, eles vão retomar esse julgamento, esperamos que seja breve. Por que eu disse isso? Porque alguém que se aposentou, vamos imaginar, há 3, 4 meses atrás, aplicou a ele o fator previdenciário, e ele já se encaixa nessa nova regra do fator 85-95, com a desaposentação ele pode desaposentar a qualquer tempo e falar, olha, hoje eu quero uma aposentadoria encaixada na nova regra. Penso que esse seria o caminho mais curto, mas nós precisamos esperar a votação da desaposentação. Se a desaposentação não passar, aí nós temos que aguardar um pouquinho para ver como que o judiciário, como que os doutrinadores vão entender esse assunto. Alguém que se aposentou há alguns meses atrás e já se encaixaria nessa regra que está tendo vigência a partir dessa semana com essa nova medida provisória do fator 85-95. O assunto é muito novo, está muito cru ainda. A gente pede um pouquinho mais de paciência para a gente poder dar uma resposta com mais clareza. A telespectadora Marcela. Boa tarde, Duda. Estou sempre assistindo o seu programa, que sempre nos traz atualizações e esclarecimentos. Em especial, hoje gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Tipó sobre o reconhecimento de período rural. Minha tia tem 70 anos e até hoje não conseguiu se aposentar. Queria se é possível reconhecer o período que ela trabalhou como rural sem registro, onde auxiliava seu pai colher café na fazenda em que ele prestava serviço. Era com aqueles meeiros, a família inteira trabalhava, né? Para somar aos anos que recolhe contribuições como contribuinte facultativo e assim aposentar-se. Marcela, este é um assunto que demandaria aí uns bons 15, 20 minutos ou até mais, porque o assunto reconhecimento da atividade rural, ele é possível. O que ele depende é de alguns documentos, mesmo que sejam mínimos, de início de prova material. Alguma coisa que possa ligar a sua tia à atividade rural que ela desenvolveu lá atrás, quando ela era solteira ou logo quando ela se casou, né? Se não tiver algum documento em nome dela como rural, que pelo menos tenha em nome do esposo, caso ela tenha trabalhado com o esposo, como o professor falou, como meeira, como porcenteira, como arrendatária, ou em regime de economia familiar, às vezes numa pequena propriedade que ela teve, mas algum documento de início de prova precisa ter, senão o judiciário não reconhece isso. Nós sabemos a precariedade que existia lá atrás em guardar documentos, principalmente do rural. Mas alguma coisa tem que procurar, né, se não dela, pelo menos do pai ou do esposo, algum documento que relacione ele aos meios rurais, para depois isso ser encaminhado ao judiciário, que o judiciário enxerga isso com mais clareza do que o INSS. O INSS é muito rigoroso para analisar esses pedidos. Mas aqui eu tenho a impressão que você já respondeu. A Cleonice, ela pergunta assim: gostaria de saber se essa nova lei traz alguma mudança sobre a revisão de desaposentação. Fico no aguardo. Obrigado pela oportunidade. Eu creio que já foi aquela resposta para aguardarmos. Se a desaposentação passar, vai abrir uma brecha, uma possibilidade de todos que se aposentaram em qualquer época de pedir hoje uma aposentadoria melhor. Obviamente, nós sempre falamos, desde que tenha um motivo novo. Alguém que se aposentou, nunca mais contribuiu, dificilmente vai ter algum resultado positivo. A menos que ele tenha ficado assim muitos anos, aí ele ficou muito mais velho, aí o fator previdenciário dele vai lá em cima, mas normalmente, professor, precisa ter algum fato novo, né? Contribuições maiores, mais tempo de contribuição, mas vamos aguardar aí o julgamento da desaposentação. O Valdir pergunta: boa tarde, professor Duda, tudo bem? Peço a gentileza de perguntar ao professor Tipó sobre auxílio doença, pois minha mãe está muito doente
e já fez mais de 4 perícias no INSS e sempre negado, mesmo apresentando todos os exames e atestados médicos. O que fazer, pois ela não tem condições de cuidar nem dos serviços de casa. Obrigado. Valmir, e não Valdir. A resposta é uma resposta bem simples. Se o INSS está negando, só resta uma alternativa: procurar um advogado de confiança e entrar na justiça para que o juiz nomeie um perito imparcial. O que eu digo imparcial? Um perito que não seja do INSS, para que esse perito possa analisar se realmente existe a incapacidade. Não tem outra saída. Precisa bater as portas do judiciário. Tenho uma dúvida. Uma pessoa que trabalha na prefeitura e quer se aposentar pela prefeitura, o que precisa fazer? É só ir na prefeitura e pedir aposentadoria? O tempo que trabalhei em empresa privada é somado? Obrigado, Gisele. Eu estou entendendo que esta pessoa trabalha na prefeitura num outro regime, que é o regime estatutário, que é o regime próprio. Deve ser o caso de Bauru, né? Provavelmente. Se for alguém aqui de Bauru, né, Bauru é regime estatutário, e ela perguntou do tempo que ela trabalhou em empresa, ela precisa fazer o seguinte, essa telespectadora: ir até o INSS, a agência do INSS, que fica ali na rua Zarias Leite, e pedir uma certidão de tempo de contribuição. O INSS vai emitir uma certidão de todos os períodos que ela trabalhou e contribuiu para o INSS. Ela vai levar essa certidão lá na FUNPREV e a FUNPREV vai somar o tempo de empresa com o tempo de prefeitura. Ela não vai ter nenhum prejuízo quanto a isso. O Fábio pergunta: Dr. Tipó, tudo bem? Primeiro quero parabenizar pelo programa e aproveitar para tirar uma dúvida do meu pai. Ele está em vias de pedir aposentadoria, porém os amigos dizem que o INSS não está mais considerando insalubridade após o ano de 1998. Isso é verdade? Pois meu pai é operador de máquinas até hoje. É verdade. O que acontece? O INSS ele se vale de uma lei que fala sobre o equipamento de proteção individual. Então, ele entende, se é fornecido o equipamento de proteção individual, até 98, o INSS reconhece o tempo especial, que é o tempo insalubre. De 98 para frente, mesmo que a pessoa tenha uma exposição a um ruído muito alto, o INSS ele alega: olha, forneceu EPI, não considero mais. O que precisa essa pessoa? Aí precisa, como eu sempre falo, procurar um advogado de sua confiança para que ele possa fazer um recurso, e os recursos têm tido, na grande maioria dos casos, êxito. Os recursos têm sido julgados favoráveis, porque não pode o uso e o fornecimento do EPI prejudicar a atividade insalubre. O Juliano, acho que você já respondeu, mas ele deve ter ligado a televisão 5 minutinhos, porque de início eu mandei você explicar. Ele fala assim: Dr. Tipó, como ficam as novas aposentadorias com essa mudança? A aposentadoria por idade também muda? Atenciosamente. Essas mudanças, elas vão refletir, de uma certa forma, na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, fiquem tranquilos, por enquanto não tem nenhuma mudança prevista. O que aconteceu aqui? Luiz do Jardim Petrópolis. Sou aposentado, separado judicialmente. Minha esposa veio a falecer recentemente e gostaria de saber qual é o meu estado civil. Posso requerer a pensão dela? Você entendeu? Ele é o que? Separado? Sou aposentado e separado judicialmente. Minha esposa veio a falecer recentemente. Será que é da primeira esposa ou era uma segunda? Isso, é da primeira. E gostaria de saber qual é o meu estado civil. Tico-tico no fubá não pode falar, né? Posso receber, desculpa a brincadeira, Luiz, a pensão dela?
Vai depender de como foi feito essa separação judicial. Depende. Aí precisaria, professor, ele pedir para o advogado dele desarquivar esse processo de separação, porque antes nós nos deparávamos com duas situações. Primeiro, vinha uma separação. Depois de um tempo é que poderia requerer o divórcio. Hoje você já pode requerer o divórcio direto. Então, provavelmente ele se separou judicialmente e não se divorciou. E isso não lhe dá o direito de receber a pensão, a menos que na separação dele ficou determinado, ficou estipulado que ela pagaria uma pensão alimentícia para ele. Que nós temos casos onde no divórcio ou na separação o marido vai pagar uma pensão para a mulher ou a mulher pagar por marido, né? Então vai depender de ele pedir para o advogado dele desarquivar esse processo e ver o que ficou determinado. Se não ficou determinado o pagamento de pensão alimentícia dela para ele, e não tem direito a essa pensão por morte. Aguinaldo dos Altos da Cidade, interessante também. Ele fala assim, eu tinha uma empresa e deixei ela há 15 anos atrás, só que eu não recolhia, mas a empresa era toda registrada. Agora eu quero saber se eu posso recolher daqueles anos que eu não recolhi quando tinha a empresa. Então, é uma situação que é um caso concreto, professor. Às vezes é complicado a gente falar aqui sem conhecer o caso e às vezes está passando uma informação que pode às vezes até prejudicá-lo. Por quê? Porque existem casos onde a pessoa não pode recolher, mesmo que ela queira. Porque se ela não comprovar que ela teve uma atividade oficial, que essa empresa dele estava em funcionamento, mesmo que com o mínimo de funcionamento, eu penso que ele não deva recolher. A melhor orientação é ele formalizar isso para o INSS e pedir para o INSS, existe um processinho que é feito, uma autorização para que o INSS autorize ele a recolher aquele período e emita uma guia. Porque se ele pedir autorização e o INSS autorizar, no momento da aposentadoria, o INSS vai ser obrigado a aceitar essa contribuição. Nós temos casos, professor, vários casos de pessoas que recolheram sem autorização e o INSS depois não validou isso na hora da aposentadoria. Então, eu oriento para que a pessoa peça uma autorização por escrito e o que o INSS emita a guia para que ele possa estar recolhendo. Gabriela. Olá, doutor Tipó. Mais uma vez gostaria de esclarecer uma dúvida que eu creio que não é só minha, mas da maioria. Com a nova lei, como irá funcionar a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade? É o que você explicou no início, né? Parabéns pelo programa. A aposentadoria por idade, nós não teremos alteração. Espero que não tenhamos futuramente, né? Porque essa presidente que está aí, ela quer fazer hoje o ajuste fiscal dela a qualquer custo. Ela prometeu 1000 vezes na campanha que não mexeria em direitos trabalhistas e previdenciários. Infelizmente, ela mexeu bastante. As mudanças na pensão por morte, as mudanças no valor do auxílio-doença foram enormes. Então, espero que não mude na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a mudança é essa. Quem quer se aposentar sem a aplicação do fator previdenciário, precisa fazer um estudo e ver quanto tempo ainda falta e se compensa a pessoa esperar. Essas são as mudanças. Aqueles que querem se aposentar hoje com a aplicação do fator previdenciário, não teve nenhuma alteração. Absolutamente nenhuma. O José Otávio Razi, ele coloca a José, acho que é o José do Otávio Razi, tinha uma vírgula aqui. Eu tenho 33 anos de contribuição e 52 anos de idade. Em qual colocação eu me encaixo para aposentado? Então eu vou dar uma informação para o senhor. Se o senhor tiver uma caneta, o senhor pode anotar. Primeiro, para não aplicar o fator previdenciário no momento da sua aposentadoria, no mínimo a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem tem que ter 35.
O senhor tem 33, então o senhor ainda não pode se valer de nenhuma regra. Então, 33 com 52 de idade, o senhor está hoje com 85. Então o senhor vai precisar, no mínimo 35, vou fazer a conta aqui, 35 de contribuição, o senhor vai estar com 54 de idade. O senhor estaria com um total de pontos que dá 89. 89, não dá. O senhor vai ter que, no mínimo, lá para o 95. O que vai acontecer? 95 o senhor vai atingir daqui 3 anos, que seria em 2018. Quando chegar em 2018, deixa eu pegar minha anotação aqui. O fator para o senhor vai ser o 96. O senhor não tem o 96. O senhor vai ter que ir mais um ano para frente. Vai dar 2019. Em 2019, o fator já é 97. Então, no caso deste telespectador, professor Duda, ele vai precisar, em 2019 ele tem 52 hoje, com mais 5, ele vai ter 57 anos de idade e 38 de contribuição. Só aí ele vai poder. Não, ainda não vai dar. Ele vai ter que estar com 59 anos de idade. Porque hoje ele só tem 33 de contribuição. Ele primeiro precisa ter os 35 para depois ele ver onde ele vai se encaixar. O que você aconselha aí? Ele aposentar já? Não, ele nem pode se aposentar já, porque ele tem que ter no mínimo 35. Tá. Ele até poderia se aposentar já, aí tem que ver em 98 quanto tempo ele tinha lá na emenda 20, e se ele já pagou um pedágio de 40%. Só que se ele se aposentar já, de cara ele já perde 30%. Não acontece. Aí aplica o fator previdenciário. É um caso que não dá. Pelo menos espere, o senhor está muito próximo dos 35, espere os 35, quando completar os 35, o senhor procure um advogado da sua confiança, né, aqui em Bauru, que tem muitos advogados excelentes, e peça para ele fazer uma projeção para o senhor, se compensa esperar ou não. O João do centro de Bauru. Eu entrei com recurso no INSS para a verbação do período na adolescência. A Junta de Recursos reconheceu este período e encaminhou para o Serviço do Reconhecimento de Direito. Meu processo já está parado há bastante tempo. Qual é a tendência? Eles vão recorrer da decisão da Junta ou mandar conceder o benefício? A sessão de reconhecimento de direitos, a partir do momento que ela recebe um acórdão, um julgamento da Junta de Recursos, ela tem 30 dias para recorrer ou aceitar. Cabe ao senhor, se já passou 30 dias, né, o senhor vai lá cobrar para ver se eles recorreram ou não. Hoje o site da Previdência está muito complicado. Eles estão transformando os recursos em recursos eletrônicos, os processos estão ficando eletrônicos. Então o site hoje está com bastante dificuldade os acessos. Mas 30 dias a sessão de reconhecimento de direitos teria para recorrer ou não. Acompanha isso, dá uma corridinha lá em cima, lá na rua Rio Branco, 1227, salvo engano, no 6º andar, e vá lá pessoalmente, ou se o senhor tiver um advogado, peça para ele verificar isso. Mas muito provavelmente eles vão recorrer. Porque dificilmente, professor, eles deixam de recorrer de uma decisão. A Diomara Dias é do Grupo de Deficientes de Bauru. Parabéns pela iniciativa e o excelente trabalho da TV Prevê, que dá a oportunidade para todos nós ficarmos atualizados com este programa. Doutor, pode falar sobre a mudança na lei para pessoas com deficiência? Eu trabalho com deficientes. Já participei de uma matéria da TV Prevê e agradeço pela atenção e apoio ao meu trabalho voluntário. Desde já agradeço pela atenção. Pois não, muito obrigado pela pergunta. Deficiente, nós temos 2 tipos de benefícios para deficientes. O primeiro é para os deficientes que não são segurados, que não contribuem. Para esses só existe uma possibilidade. É o benefício assistencial, o benefício da LOAS, que é a Lei 8.742. Esse benefício, o deficiente
não pode ter na sua casa uma renda per capita igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. O Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento dizendo que a renda per capita não pode ser inferior a meio salário mínimo, superior a meio salário mínimo. Então melhorou bastante a chance desse deficiente que não contribui ter o benefício assistencial concedido. Mas aí precisa da interferência de um advogado para levar isso para o judiciário. O INSS não reconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal. No outro caso, professor, nós temos os deficientes que são segurados, aqueles deficientes que contribuem para a Previdência, que são milhares no Brasil. São pessoas que têm uma deficiência, seja leve, moderada ou grave, mas que têm carteira assinada ou que contribuem facultativamente ou individualmente para a Previdência. Então, a Lei Complementar 142 de 2013 veio e disciplinou. Então, hoje, um deficiente, mulher, com 20 anos de deficiência grave, ela contribuiu 20 anos com deficiência grave, ela se aposenta e sem o fator previdenciário. Um homem com 25 anos de deficiência grave se aposenta sem fator. E aí, se a deficiência for moderada, a gente aumenta 4 anos. 24 para a mulher, 29 para o homem. Se a deficiência for leve, aumenta mais 4. 29 para a mulher, 33 para o homem. Então, esta lei complementar, ela veio sim reduzir o tempo de contribuição para aqueles segurados deficientes. Não confundam. Deficientes que não contribuem, aí precisa do benefício assistencial. E deficientes que contribuem, que hoje se aposentam com a Lei Complementar 142, que reduziu bastante o tempo para eles se aposentarem. Cada caso é um caso. Eles precisam requerer no INSS, fazer uma perícia, e se não concordarem com a perícia, sempre vou dizer, precisam procurar o judiciário. Bom, eu no início do programa passei o vídeo que telespectadores da Bela Vista mandaram e a secretária do Meio Ambiente, a Lázara Gazeta, ficou de ver, não viu nada, ou se viu, eu pedi que liga até o final do programa para falar se está vendo, se não está, ou alguém da UPA. Ninguém ligou, ninguém falou nada, mas o pessoal da prefeitura é useiro e vezeiro em aqui anotar reclamação e não ver nada, né? Coisas de pessoas que são muito bem tratadas por nós da TV Prevê, mas que não está ligando nem um pouco para a população de Bauru, viu? Como? Deixa eu continuar com a pergunta com o Tipó ainda. Tem um monte de perguntas ainda, mas eu vou fazer pelo menos mais uma ou duas, Tipó. Maria Ângela do Meridota. Eu tenho 30 anos de contribuição pelo INSS e eu só tenho 6 anos de prefeitura e a minha idade é 56 anos. Eu quero saber se eu completar 60 anos, eu posso ter 2 aposentadorias. Uma do INSS e outra da FUNPREV, porque aí vou ter 10 anos de contribuição na FUNPREV. Ela vai ter, primeiro, se ela não utilizar esses 30 anos aqui, se ela não levar esses 30 anos aqui para a aposentadoria na FUNPREV. Se ela contribuiu para o INSS 30 anos, ela já tem o direito. Ela já pode requerer. Ela já se aposenta por tempo de contribuição. É um direito dela. Ela contribuiu para um instituto diferente. E na FUNPREV ela precisa ter, no mínimo, 10 anos de serviço público. Ela vai ter 10 anos. O único problema é que a aposentadoria dela, professor, é uma aposentadoria proporcional. Claro, ela vai se aposentar proporcionalmente a esses 10 anos e muito provavelmente vai ser uma aposentadoria bem baixinha, mas vai ter direito. Aí ela teria uma aposentadoria no INSS e uma aposentadoria na FUNPREV. O José do Beija-Flor. A última pergunta, hein? E depois eu vou terminar botando o ruído lá da UPA da Bela Vista, que realmente quem é vizinho lá tá desgraçado. Tenho 61 anos de idade e sofri um acidente de trabalho há 20 anos. E a partir de então não tenho mais condições de trabalhar. Mediante essa situação, o que poderia ser feito?
Eu não entendi, professor, me desculpa, viu? Tenho 61 anos de idade e sofri um acidente de trabalho há 10 anos. E a partir de então não tenho mais condições de trabalhar. O que pode ser feito? Então, ele só trouxe uma informação da idade dele, né? Ele não disse se ele... Se ele está recebendo alguma coisa ou não? Recebendo, eu acho que não. Mas ele não disse, por exemplo, se ele está trabalhando, se ele está contribuindo, ou se ele deixou de contribuir. Há quanto tempo ele deixou de contribuir? Não, ele falou que ele não tem mais condições de trabalhar. Então, mas alguém que está incapacitado hoje, com 61 anos, ou independente da idade, se ele for segurado, ele tem direito de requerer o auxílio-doença. O que eu estou dizendo, professor, é se ele não está trabalhando, há quanto tempo ele não está trabalhando? Porque provavelmente ele deve estar mantendo ainda a sua qualidade de segurado. Posso pedir para ele mandar mais detalhes para a TV Prevê? A TV Prevê. E eu mando para você? Pode, isso tem que ser encaminhado diretamente para a TV Prevê e aí eu posso, por telefone, esclarecer essa dúvida, a TV Prevê entra em contato com ele. Faz isso, José, manda o telefone, manda... O que você gostaria que ele colocasse nessas explicações? Não, ele precisa, na realidade, né, e vamos deixar bem claro, esse pedido não pode ser diretamente para mim, tem que ser para a TV, e aí eu explico para a TV responde a ele. Né? Seria assim, se ele está trabalhando, e se ele não está trabalhando, não está contribuindo, há quanto tempo faz que ele não contribui? Só para ver. Se ele se encaixar nessas condições, ele deve ir até o INSS e requerer um auxílio-doença. Como ele faz isso? Ele pode ligar no telefone 135, ele já pode até fazer isso hoje, e agendar uma perícia médica e o requerimento desse auxílio-doença. Ele já pode adiantar isso, já faz esse agendamento. Também, professor, se ele quiser, ele faz o agendamento pelo 135, no dia e hora marcada, ele vai até a Previdência, leva lá os seus documentos, a Previdência Social já vai analisar se ele tem o direito. Aí sim, caso a Previdência negue ou entenda que ele não está incapacitado, aí sim, aquela orientação, ele procura um advogado da confiança dele, aqui em Bauru, e aí esse advogado vai cuidar no judiciário do caso dele. Penso que assim seria melhor até. Paulinho, solta o vídeo desse ruído maravilhoso lá da UPA da Bela Vista, que está infernizando. E eu vou pedir para a Camila fazer uma reportagem lá na UPA da Bela Vista. Doutor Pipó, obrigado pela presença. Um abraço, um beijo no coração de todos os telespectadores. Um órgão público, né? Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Brasil e Paraguai, 3-1 para o Brasil. Graças a Deus o Neymar está fora do time, talvez o melhor jogador do mundo, mas vai ser desequilibrado no inferno. É um moleque mimado que não merece nenhum respeito da população brasileira. Nota 0 para você, viu, Neymar? Tchau.